E aí, time, começando mais um vídeo aqui do podcast Cruz Maltino, esse que é o Pintou Informação, como a gente sempre fala com vocês, para amanhecer logo o seu dia aí repleto de informação do nosso Vascão. Bom, nesse vídeo aqui, a gente vai tentar trazer aqui qual é a real sintonia entre Matos, a comissão técnica e a 777. A gente vai falar também que mais um passo foi dado para o potencial construtivo aí para poder fazer a reforma, a ampliação, como você queira dizer, aí de São Januário. E também a gente vai trazer aí a informação, né? Diante de tantas informações que está circulando, a reapresentação do time do Vasco para a temporada, né? Então tudo isso daí que a gente está falando, vocês vão saber após a vinheta. Pintou Informação. Mumu, só para lembrar pra galera aqui, este vídeo aqui é um oferecimento aí da Bet Nacional, a casa de aposta dos brasileiros, a única aí nacional que está entre as 3 principais do mundo, né? Atendimento rápido aí no chat e também recebimento muito rápido via Pix. Então, aponte a câmera aí do seu celular neste QR Code ou se não, clica aqui embaixo aqui no link da descrição. Aqui, clica no primeiro link que você vai ter. Aí faz o seu cadastro, faz seu primeiro depósito. Dá aquela moral pra gente aí, mas sempre com responsabilidade na hora de fazer suas fezinhas, beleza? Mumuzinho, e aí, cara? Vamos trazer algumas informações pra rapaziada aí? Bom dia, Digão. Bom dia, rapaziada do chat. É isso aí, cara. Vamos trazer aqui informações, porque essa relação entre Alexandre Matos, 777 e comissão técnica tá dando muito ruído aí. A gente vai trazer aqui algumas coisas importantes para a gente poder destacar. Tamo junto? Então tá aí de cara, né? Para vocês, o Arena Cruz Maltino linkando a informação do Pedrosa, botou assim: Alexandre Matos queria Breno Lopes, a comissão técnica queria André Silva. Até que a comissão técnica descobriu que Matos não tinha nem enviado a proposta por e-mail para a 77 Partners aprovar o investimento, sendo que já tinha conversado com o jogador. Cara, isso aí é preocupante. Se esse movimento, aí é uma opinião minha, aconteceu, ali, cara, você meio que tem uma quebra de confiança. Tipo assim, ó, Digão, contrato fulano de tal, tá aqui, tudo aqui, já resolvi, conversei. Você nem manda para a empresa avaliar se isso realmente, de fato, aconteceu, querendo ou não, na minha opinião, meio que você quebra essa linha, né? O que você acha em relação a isso aí, Digão? Bom, cria um atrito, isso daí é sem sombra de dúvidas. E o grande X da questão é que tanto o Ramon Dias quanto o Emiliano Dias, eles têm bastante contatos com empresários, né, cara? Então isso daí eles conseguem entender também. Vários jogadores são oferecidos a eles, né? Não é a primeira vez, nem vai ser a última vez que vai acontecer isso com os dois, só que porém tem que sintonizar aí sobre essa situação para poder saber o que é melhor para o Vasco. Eu tô achando, Mumu, sem brincadeira nenhuma, no contexto geral, que tá uma bagunça, cara. Tá uma bagunça e todo mundo tem que saber onde que tá o seu quadrado ali e fazer de acordo com o que é destinado a ser feito. É isso, cara, assim, eu sinceramente me pegou de surpresa, né, essa informação, não descredibilizando a informação Pedrosa, nada disso, mas me pegou de surpresa até porque isso não é muito do feitio do Alexandre Matos, né, pelo que a gente conhece do trabalho dele, a gente nunca viu nenhum tipo de situação em relação a isso, mas é uma informação que o Pedrosa trouxe. Sim. A gente respeita sempre a informação dos nossos colegas de imprensa e com o tempo a gente vai saber tudo que está acontecendo aí, porque o certo é uma coisa, a verdade sempre vai prevalecer e ela sempre vai vir à tona. Então, assim, vamos aguardar aí para poder ver o que realmente vai acontecer em relação a isso. Mas também, em relação a tudo isso, né, o Pedrosa também trouxe mais uma informação que foi sobre o total de valores que a 777 ela liberou para essa primeira janela. E eu vou colocar para vocês na tela aqui, que daqui o estagiário linkou também a informação do Pedrosa e colocou o seguinte: a 777 liberou 100 milhões para o Vasco investir em contratações nesta primeira janela. E o diretor estourou o orçamento com a compra de apenas 3 jogadores, sendo eles João Vitor, Adson e Juan
Sforza. A minha pergunta para vocês aí, que está do outro lado nos assistindo, para você, Digão, o Vasco, ele fez uma boa janela, foi bem gasto esses 100 milhões? Você acha que poderia ser gasto em posições diferentes? Ou comprar jogadores até com qualidade, mas um pouco mais barato? O que você acha que o Alexandre Matos poderia ter feito de diferente? Não estou dizendo que esteja ruim, estou dizendo que o João Vitor é ruim, que o João Vitor é um bom jogador. O Sforza, cara, o potencial absurdo que a gente sabe que vai ter. E o Alisson é um bom jogador, mas eu queria saber, na sua opinião, você faria diferente do que o Alexandre Matos fez? Cara, sendo bem sincero, por ordens, né? Se eu recebi ordens para trazer esses jogadores, eu iria fazer, de boa. Só que a gente tá vendo um time aí no sul do país, o Internacional, que investiu menos e montou um time aparentemente competitivo também. Tanto é que tá dispensando é uma forma muito forte de dizer, mas encostou alguns jogadores que muitos times gostariam de ter. O exemplo aí que eu vou dar é o Depena, e até mesmo o Gabriel. Algum time vai querer ele em algum determinado momento e até mesmo para a Série A. Então, cara, eu vejo que o Alexandre Matos poderia ter visto outros jogadores, né, para suprir um preço a menos, né? Eu acho que o Sforza não tem sombra de dúvidas que ele vai ser um potencial na sua posição futuramente. Eu espero que aconteça isso, essa alavancagem no Vasco, que aí vai ajudar automaticamente o que a gente precisa, né, para essa temporada. O Adson eu vejo que é um bom jogador, mas não sei se o valor que foi pago a ele reflete neste valor. O João Vitor, cara, que a gente está falando diretamente dos três que ele utilizou 100 milhões, o João Vitor é um jogador que tem um potencial, mas assim como todo o time, né? Todo o time nessas últimas partidas que deu uma queda, ele também deu uma queda. Eu acho um bom jogador, acho que é um jogador que vai agregar bastante. Mas aí a pergunta é, 100 milhões foi bem gasto? Aí eu vou dizer para você que poderia ser melhor gasto. Não foi ruim, mas também poderia ser melhor na minha avaliação, entendeu, Mugu? Porque, tipo assim, quando ele chega e traz o João Vitor por 32 milhões de reais, podendo chegar a 42, ainda tem uma situação no contrato do João Vitor que pode ser aumentado. Então, tipo assim, o João Vitor ele chega por 32 milhões. Quando você vai lá e contrata um zagueiro por 32 milhões, o que você imagina? Opa, a gente vai contratar ali um atacante por 45. Isso aí. Porque, tipo assim, eu contrato um zagueiro por 32, eu vou ter condição de contratar um atacante, um meio-campo, um extremo de boa qualidade, num valor maior. E não foi o que aconteceu. Aí o Vasco vai lá e me contrata o Alisson por 26 milhões de reais. Que também, para mim, né, vem do Nantes e tal, jogou aqui no Corinthians, a gente sabe o potencial que ele tem, mas eu acho que foi um valor muito alto. Estou aqui criticando a qualidade do jogador. Acho que o jogador tem qualidade, é bom, tá agregando. A gente viu aí que ele, quando saiu do time, né, e quando ele volta no segundo tempo, nas últimas partidas conseguiu dar uma dinâmica melhor, é um bom jogador, não faz muita profundidade, mas é um bom jogador. Então, assim, a gente vê como é que o Vasco acabou gastando um dinheiro muito forte em alguns jogadores. E aí vem o Sforza, que também bate ali na casa de 25 milhões aí de reais. Então, assim, ele acabou ali querendo não estourando realmente os 100 milhões que foi destinado para ele poder utilizar nessa primeira janela. Ainda tem a situação lá também do Cleiton, que chega depois dele, né, que aí o Cleiton já é cerca de 16 milhões também de reais. Então, assim, são valores que, se você for pensar, estouraram ainda mais do que os 100 milhões. Mas como geralmente os clubes fazem as contratações pagando parcelado, isso não impacta diretamente naqueles 100 milhões que estava ali disponível. Claro que não é gasto 100 milhões assim no cash, né, cara? Isso que você quer dizer. Sim. Mas tipo assim, você reparou uma coisa? A gente tá falando aqui, tirando o Cleiton, né? O Cleiton tem pouca minutagem dentro do Vasco, a gente tem poucas informações, querendo ou não, o torcedor tem poucas informações do Cleiton, a gente não sabe se vai dar bom, se vai dar ruim, se vai ser mais um, né? Ou se vai ser o grande destaque, a gente não sabe, só o tempo vai dizer diante do Cleiton. Mas se você parar para analisar, o João Vitor não era titular no seu time, e eu não estou questionando o João Vitor, estou falando só o que estava acontecendo. O João Vitor não era titular no seu time, lá no Benfica. Sim. O Adson não era titular no seu time, lá na França, no Nantes. E o Sforza, diferentemente desses aí, e é o mais jovem,
Ele era titular no seu time e titular na sua seleção de base aí, a Olímpica, que vai para as Olimpíadas aí, né? Então, desses nomes aí, o nome que eu vejo que é tipo mais preparado por ter mais jogos e mais uma sequência no momento da sua contratação é o Juan Esforça. E não tem esforcista aqui não, é simplesmente ser relatos, né? Isso aí não tem como você falar assim, tá mentindo. É isso daí que tá acontecendo. Juan Esforça, mais de 100 jogos lá pelos News on the Boys, capitão da seleção da base na Argentina, é um jogador tão promissor, tanto é que o seu treinador, o Mascherano, pediu para ele não ir para o México, que tinha um time querendo ele também lá no México, e ele falou assim, não vai para lá, que senão você vai sumir no futebol, vai para o Vasco, e ele foi, e atendeu ali, juntamente com o seu empresário, juntamente com o Vasco e o News on the Boys. Então, ô Mumu, eu vejo que no contexto geral, se você pegar e falar assim, você traria quem neste momento? O único que eu iria trazer de coração, eu acho que seria o Sforza. Para quê? Para que o outro valor, tanto que está no Adson e no João Vitor, eu tentaria trazer alguém mais de peso, alguém que poderia resolver nosso problema, que a gente está aí agora, né, batendo na porta já o Campeonato Brasileiro, e a gente não tem essa lacuna que está ainda vaga, que é volante. Muitos nomes estão sendo ventilados aí agora, né? O menino do Botafogo, o Raul, que era do Vasco, que tá lá no coisa, saiu essa notícia ontem à noite. Eu acho um absurdo o Vasco cogitar trazer o cara tava machucado aí novamente. Eu acho que vai ser um tiro no pé se bater isso na cabeça do Alexandre Matos e trazer esse cara. Então, cara, eu analisando friamente, o único que eu iria trazer seria esse para poder preencher a lacuna. Mas como não foi feito e trouxe o Adson, que eu acho que pode ajudar, e o João Vitor, que tem muito a crescer também, no contexto geral, ficou devendo alguma coisa ainda dessa janela que foi fechada. O que me preocupa foi os valores. Eu acho que as contratações, se você for pensar, né, ele acaba contratando o PH, que estava emprestado, ele fecha a contratação do Prachedes, que para mim foi a pior, que ele traz, que ele renova, de certa forma, o empréstimo. O Galdames é um jogador legal. Para mim, cara, duas situações ali, para mim, que não tem, para mim é ruim. Primeiro, o Davis, que não deveria ter vindo, o Prachedes não deveria ter renovado, e o Rojas, que ainda não me mostrou para que veio. Pode ser que lá na frente mostre, desenvolva legal, mas o Rojas também é um outro jogador que veio de empréstimo, que para mim, cara, sinceramente, não mostrou para que veio, mas a gente vai ter que aguardar aí para ver o decorrer da temporada, se ele realmente vai, de certa forma, performar ou não. De uma coisa... Essa do David, você falou do David aí, Mumu. Essa do David tá muito estranha, né, mano? Por que eu falo isso? O Internacional não fez força nenhuma para manter o jogador. Sim. O São Paulo não fez força nenhuma para manter o jogador. E o Vasco contratou como se fosse uma solução dos nossos problemas, cara. Tá muito estranho essa contratação do David, né? Mesmo por empréstimo, podendo atingir suas metas e ser contratado, né, cara? Tu ia fazer força, tu se livra de R$500 mil de salário. Um jogador que você não tá utilizando, você não vai fazer mínima força. Pelo contrário, você vai embalar e vai enviar para o clube que quer levar. E o Vasco, nesse caso aí, né, na pessoa da Alexandre Matos, que é o executivo de futebol, o contratou e o trouxe para o Vasco. Agora é torcer para ver se está certo. Mas que é um jogador que, para mim, dentro dessa listagem, é o Rojas, o David e o Prachedes. São jogadores para mim que não deveriam estar no Vasco. O Prachedes é outro. Agora, o Rojas pode ser que ele venha performar legal? Sim. Não tem uma amostra legal. Mas, cara, David e Prachedes, para mim, foi um dos maiores erros da atual janela do Vasco, que se fechou aí na semana passada. Mas de uma coisa eu sei. Pode falar. Não, eu ia falar que o pior é você persistir no erro, né, cara? Do caso do Prachedes, que estava aqui o ano passado, não conseguiu corresponder muito. Deve ter correspondido aí durante 5 jogos e depois só foi decadência aí e permaneceu com o menino, né? E o culpado não é ele, tá? O culpado não é ele. O culpado é quem acabou contratando ou forçando com que ele fique. E aí você vai ter que relacionar o Ramon Dias, que quis ficar com o jogador. Já disse até em entrevista um dia de ontem que vai tentar o recuperar, ele é muito jovem, dá para recuperar. Eu creio que dá para recuperar, mas o clima dele no Vasco, para mim, acho que azedou de vez. A gente viu no último domingo no Maracanã, saiu de lá abaixo de vaia, xingamento, foi estilizado de tudo quanto é forma.
né? Porque tá muito mal. Então, assim, para mim, acho que o clima dele... E pior que eu concordo com o Dom Ramon, que futebol ele tem, só que se perdeu. Se perdeu. Agora, falar em recuperar, na sessão ruídos, né? Na sessão ruídos entre SAF, entre 777, Ramon Dias, né? E também aí Alexandre Matos, tem esse outro ruído que também tá rodando por lá. O Almirante trouxe essa informação linkada com a Atenção Vascaína da seguinte forma: de acordo com o canal Atenção Vascaíno, a 777 está estranhando o fato do atacante Eric Marcos não está sendo utilizado pelo técnico Ramon Dias. A comissão técnica não está utilizando os jogadores da base e isso gerou uma certa insatisfação na empresa norte-americana. Ele deu exemplo aqui como o Eric Marcos e também o JP. Quer deixar a sua opinião? Porque a minha opinião é uma... A sua opinião é bem trágica, né, cara? Bem apocalíptica, né? Cara, eu acho... Sabe, eu acho... É foda, Mumu, é foda. Porque é um jogador que todo mundo sabe que tem um potencial grande. O ano passado, toda vez que entrou, ele pôde corresponder ali na medida do possível daquela circunstância que o Vasco estava. Era o único jogador que tinha subido da base, que permaneceu, né, com características ali que o time necessita neste momento. E até agora não foi utilizado pelo nosso treinador Ramon Dias e muito menos ali pelo Emiliano Dias. Isso soa estranho, né? Soa estranho, já que, em tese, né, a gente deveria valorizar os nossos ativos, ativo da base. Isso soa muito estranho. Eu queria estar no dia a dia para saber o que o Eric Marcos, por exemplo, fez. Né, o que ele está fazendo no dia a dia para ele não ter oportunidades no setor em que tem uma lacuna. Detalhe, tem uma lacuna ali naquele setor. E o Praxedes, como a gente vai voltar com o nome do Praxedes automaticamente, ele vira e mexe, tem suas oportunidades. Você vê aí, querendo ou não, o Matheus Cocão, que é um jogador que está conseguindo adquirir a sua confiança, também está tendo as suas oportunidades. Tantos outros jogadores estão tendo oportunidade e é certo, o Eric Marcos, que é um jogador com força, é um jogador com habilidade, é um jogador que tem a sua velocidade ali, que pode ajudar naquele setor. Eu tô achando muito estranho isso daqui. Sobre o JP, eu até entendo. Tem bola para estar ali no time do Vasco. Joga mais que alguns jogadores ali com mais idade. Mas o JP eu entendo que ele pode demorar um pouquinho mais a vir para o time principal. Mas bola o moleque tem também. Esse final de semana passado, eu vi o jogo do Vasco da base, eu falei assim, caraca, esse moleque joga muito, mano. Esse moleque, ele tem todas as características necessárias para um segundo homem de meio campo. Ele tem as características já com, 19, 18 anos. Então, cara, eu tô achando estranho também, o Momo, por que não tá tendo oportunidades, principalmente o Eric Marcos, pro setor ali que tem a lacuna grande. Cara, eu poderia até concordar em algumas situações que o Eric Marcos tem qualidade, o Eric Marcos é um moleque que corre bem, que marca, que dribla, no contra um. A gente não tem um jogador no Vasco hoje que faça o que ele faz no contra um, combativo, vai para frente, dribla, cai para dentro, chuta de perna trocada. Tudo isso aí eu concordo com vocês e com o torcedor vascaíno. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, é bem descrito ali que o Ramon diz Emiliano, que a empresa ela está insatisfeita, né, de certa forma, porque não estão utilizando a base do Vasco. Mas, cara, o que eu tenho como opinião em relação a isso é o seguinte, cara. Eu acho que a base ela tem que ser usada para complementar um elenco. Ela não tem que ser a ponta desse elenco, ela tem que ser um complementar. O problema do Vasco é o seguinte, ele contrata jogadores de 20 e poucos anos de fora do país e traz para cá, igualmente o Esforza da vida. Vamos supor que o Esforza fosse um extremo. O Vasco vai e contratou ele. Igual contratou, vamos trazer um exemplo muito de pouco tempo, o Orediano. Correto? O Orediano foi contratado para cá porque era um potencial e trouxeram para o Vasco. O problema todo é que o Vasco contrata jogadores que não estão prontos e aí querem ainda utilizar os jogadores da base que também não estão prontos. Se você for pegar exemplo de outros clubes aqui no Brasil,
que eu não vou ficar aqui citando o nome, você vai ver que eles geralmente contratam jogadores prontos, coloca esse time para jogar, coloca esse time para rodar, esse time ganha corpo, e aí sim ele pega um jogador da base e insere dentro desse time que já está encorpado. Que a partir daí você, um time que já está com potencial bom, vai potencializar esse jovem que sobe. Correto? Então, tipo assim, é muito mais fácil um jovem subir num time que já está encorpado, num time que já está ajeitado. Agora, quando ele faz parte do ajuste desse time, cara, é de fato que o jovem vai sentir. Ele vai sentir. O Praxedes, querendo ou não, a gente critica, sabe disso. Ele é um jovem que está no Vasco, que sente a pressão. Quando ele vê São Januário votado, quando ele vê o Maracanã votado, ele sente. Porque, querendo ou não, mano, é uma pressão absurda. Então, assim, eu concordo que a empresa possa estar questionando que, não boto meus ativos para jogar. Mas, sinceramente, cara, você tem que potencializar o time para você pegar um ativo seu e colocar ele para jogar. Senão você queima. A gente viu isso o Vasco fazer diversas vezes no associativo. Cara, o último jogador que saiu daqui, mais ou menos pronto, foi o Paulinho e o Douglas Luiz. E o Coutinho, de resto, tudo foi queimado. A gente viu aí essa última geração nossa aí, Caio Tenório para cá, deu Caio Lopes, que foi lá para a segunda divisão da Espanha. Por quê? Eram jogadores que tinham um potencial absurdo, só que o que aconteceu? Foram botados no fogo antes, e aí, cara, atropelaram o processo, e querendo ou não, quando você atropela o processo, você queima o cara. E o Vasco, o que mais faz é isso, queimar jogadores que têm qualidade da sua base. Então, nesse caso, eu concordo com o Ramon, entendeu? E isso é até bom para mostrar para a empresa que ela está deficitária de jogadores como para a extremidade, para a volância, para o ataque, para o meio campo. Porque, tipo assim, aí é muito fácil você chegar, pegar um moleque da base e botar lá, se deu certo, legal, se não deu certo, queima, volta para a base. Você vê aí o nosso atacante, me recordo o nome dele agora, esqueci, me fugiu a mente, o que voltou para o Sub-20 agora, na semana passada. Pô, o Ryan, o Ryan é um cara que tem um potencial absurdo, esse moleque. E você vê que o moleque teve que voltar para a base por causa de quê? Porque, querendo ou não, cara, sentiu a pressão aqui em cima. Então, no meu entendimento, né, cara, para mim, o Vasco, ele tem que trabalhar melhor o seu time profissional, tem que trazer mais valores, jogadores prontos, para aí sim você pegar o jogador da base e botar ele juntamente dentro desse processo. Essa é a minha opinião em relação a esse assunto, entendeu? É isso daí. No contexto geral, como eu falei aquela hora lá, tá parecendo uma bagunça, né, cara? Estão totalmente fora de sintonia todos os três setores aí. Dono, o homem do futebol, o executivo e os treinadores. Então, o que tem que fazer o quê? Tem que reunir os três e alinhar o que cada um tem que fazer? Aí, se for isso daí, tem que ser feito rápido, porque o torcedor não tem que pagar o pato, né, cara? Que acima de tudo, não é apenas ele, não é apenas o umbigo de cada um. É o contexto geral. O torcedor ali, quando precisa do torcedor, o que o torcedor faz? Chega junto. O torcedor pegou e provou aí que pode contar com ele o que for. Porque nesse último jogo aí que a gente foi eliminado, eu não quero nem falar sobre isso, mas em 3 horas a gente botou 40 e poucos mil ingressos aí emitidos, vendidos. Então isso daí não é uma prova concreta para Alexandre Matos, Ramon Dias, Emiliano Dias e 777, me desculpa, eles não entendem o potencial que é o Vasco da Gama. Tá mutado aí, irmão. Opa, perdão, você falou sobre isso, sobre essa situação de eles se organizarem, e ontem o Atenção Vascaíno também trouxe essa informação aí, vou botar aqui na tela para você, né? O Arena Cruz Maltino linkou essa informação falando sobre o seguinte: Ramon Dias, Emiliano Dias e Alexandre Matos fizeram uma reunião hoje e sentaram para conversar e estreitar relações, né? As partes agora estão focadas em resolver as lacunas do elenco neste fim de janela. Foram pedidos pela comissão técnica um volante e um extremo para reforçar o elenco. Então, assim, a gente trouxe aqui 3 tópicos anteriores falando sobre ruídos, problemas, situações que estavam mal resolvidas entre comissão técnica e também, querendo ou não, o executivo de futebol. E ontem à noite, né, o Atenção Vascaíno trouxe essa informação de que ontem mesmo eles sentaram, se reuniram, entraram dentro do entendimento e agora estão focados aí para trazer pelo menos um volante, e eu creio que aquele primeiro volante, um cara que vai, de certa forma, ali
ser o cara que vem pronto para poder entrar no lugar do Zé Gabriel, e também o extremo aí, tanto para a esquerda quanto para a direita, que seria importantíssimo para a gente querendo ou não, para a gente potencializar esse time. Eu te pergunto, esse volante seria o Marlon Freitas, que eles estão atrás? Seria esse nome, hoje, o único nome para poder vir ao Vasco? Mumu, eu não sei porquê, cara. Com todo respeito, como a gente sempre fala, a gente não quer atingir CPF, mas não é um nome que me traz confiança, Não sabe? te apetece? Não me apetece nem um segundo, cara, nem um segundo. Juro pra você. Eu sei que tá sendo titular no Botafogo e acho que é meio estranho até, né, pelo futebol brasileiro. Tudo bem que lá é o texto, né? Ele é negócio pra ele também. Mas um time da Série A, concorrente, querendo ou não, na Série A ali, vai fortalecer um time que vai ser seu adversário? Acho meio estranho, tá? Mas não vou duvidar também, não. Se vier, cara, se vier esse nome aí, que eu acho muito difícil de vir, se vier, que venha, cara, que venha, que possa fazer o seu melhor aqui e se conquistar a confiança da torcida da maioria, tá comigo. Aí eu defendo ele de boa, entendeu? Mas não é um nome que me agrada muito, não. Assim, é o nome que tá em alta aí, que está sendo muito falado, né? Mas entre ele e o Raul, eu sou mais ele. Aí eu sou mais ele. Cara, eu acho essa situação do Raul aí, cara, é uma cavada absurda. O Raul tá machucado. Ele, na verdade, já se recuperou, tava machucado, tá um tempão sem jogar lá no Red Bull Bragantino. Cara, não teria lógica alguma o Vasco trazer o Raul, né? Mas, cara, futebol é aquele negócio, né? A verdade do futebol hoje é mentira, já amanhã a gente não sabe o que pode acontecer, mas na minha opinião, eu acho que dificilmente o Raul pinta aqui no Vasco da Gama. É bom jogador, tá? Quando tá bem, é um bom jogador. Se mostrou isso no Vasco, depois saiu ali na gestão campeão, ali em 2019 e tal. E a forma que saiu também, né, cara? Não quis nem renovar contrato. Foi pro Red Bull Bragantino, aí ficou lá, jogou bem ali suas 2 primeiras temporadas, depois se machucou algumas vezes e agora tá aí, né, cara? Querendo ou não, tendo essa cavada para ele estar voltando. Mas agora a gente vai falar um pouquinho aqui em relação a notícia boa, né, cara? Notícia boa. Não, isso daí foi bom. Ontem a gente deu um show de entretenimento e informação na Live Raiz, cara. É isso aí. Então vamos falar um pouquinho agora sobre potencial construtivo. Ontem, né, o vereador esteve aqui no nosso canal. Primeiramente, agradecer a ele, né, ao vereador Pedro Duarte, que esteve aqui conosco mais uma vez, para poder esclarecer tudo o que vem acontecendo nos trâmites em relação ao potencial construtivo. Ontem teve uma reunião e o podcast Cruz Maltino colocou assim, né, no dia de ontem. Boas notícias. Tivemos a notícia de que a reunião que aconteceu hoje foi positiva. Estiveram mais de 20 presentes nessa reunião, incluindo o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, que chegou acompanhado e levou alguns presentes. Aí tá aqui, ó. O que ficou decidido é que haverá um esforço conjunto para aprovar o potencial construtivo ainda no primeiro semestre deste ano, no caso. Estão confiantes, torcedor? Foi uma pergunta que o nosso perfil fez para você, torcedor. Lembrando que esses 20 aqui são mais de 20 vereadores que estavam lá, tá? Então, tipo assim, mais a comitiva que o Pedrinho levou, tá? O Pedrinho levou bastante gente também lá nessa reunião aí, né? Interessante. Quem não segue aí o Twitter do podcast Cruz Maltino, vai lá, @podcruzmaltino, vai lá, segue a gente sempre tá levando umas informações lá também. Ô Mumu, uma coisa que eu vou te perguntar, cara, esses dias eu falei até no Almoça Vasco, que fica o convite para todo mundo aqui às 12 horas, Almoça Vasco, não perca, todo dia a gente sempre com as informações, sempre batendo um papo legal lá. Esses dias eu falei o seguinte, né, cara, que há muito tempo a gente escuta que São Januário, todo candidato que vem e fala assim, vamos fazer São Januário, vamos fazer. E desde 2000, particularmente, eu escuto isso e não se concretizou, né? Passou aí 24 anos e agora, pela primeira vez eu vejo que pode sim sair do papel essa ampliação, essa reforma, esse novo São Januário, cara. Isso é muito bom e enche o torcedor, né, de esperança de você ter uma modernização, né, na nossa casa, né?
Cara, é importante para a infraestrutura local, não só para São Januário. Claro, São Januário vai ser um dos mais beneficiados, porque no caso o Vasco vai ter um novo estádio, né? Possivelmente com uma capacidade aí de 50, 55 mil. A gente sabe que a atual do projeto é 46 alguma coisa, mas pode sim, de certa forma, aumentar essa capacidade. Vai ser estudado isso próximo da construção. Mas assim, isso será muito bom para a cidade. O São Januário fica numa área importante do Rio de Janeiro. Ele fica bem próximo do centro do Rio de Janeiro, próximo da rodoviária, muito próximo da Avenida Brasil. Então, cara, próximo dos dois aeroportos, tanto do Santos Dumont como também do Galeão. Então, são dois aeroportos que dá para se chegar rápido a São Januário. Então, assim, querendo ou não, a gente fica bem no coração da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, cara, será um ponto turístico, já é. O atual São Januário, né, para quem não sabe, às vezes as pessoas ficam, São Januário está ultrapassado, mas o atual já é um ponto turístico. Muitas pessoas vão lá fazer o tour, né, de São Januário para poder conhecer, entendeu? São Januário, aonde, poxa, cara, já teve de tudo, carnaval, né? O nosso presidente do Brasil lá atrás já falou bastante ali, né, nas tribunas de São Januário. Então, tipo assim, querendo ou não, São Januário tem uma história muito grande para ser contada e as pessoas já vêm. E aí o novo São Januário seria ainda melhor, que você teria uma condição de acomodação melhor para os seus visitantes, para os seus torcedores. Lembrando que você pode fazer, de certa forma, uma fanfest, igual você sempre faz, você pode, de certa forma, criar uma dinâmica muito maior ali de entretenimento, além do futebol, né? Hoje, querendo ou não, a gente não tem uma arena, mas a Barreira do Vasco já é um entretenimento, entendeu? Muito. Já se tem show, pagode, rock. Pô, cara, a Barreira do Vasco ela é sensacional. Se você for pegar aí dos pré-jogos, teve uma revista britânica que uma vez falou sobre isso, que o pré-jogo de São Januário é um dos melhores do mundo. E eu América do Sul só tem 2 lugares, São Januário, a Barreira e na La Bombonera. Então, assim, querendo ou não, a gente vê que o pré-jogo ali, né, em torno de São Januário é sensacional. Então, assim, cara, com o aumento, né, desse estádio, vai ter um aumento de capacidade dentro e fora também, porque aquelas sacadas ali em volta vai ter bastante espaço para poder também agregar aí bastante torcedores. Então, tipo assim, é muito importante. Espero que isso possa sair do papel o mais rápido possível. Só para a gente destacar aqui mais uma informação em relação ao potencial construtivo, tá aqui, ó. O Almirante trouxe aqui, linkado com o Bruno, né, com o Bruno Braz do UOL, essa informação. Ó, reforma de São Januário. O potencial construtivo transferido para a região da Barra da Tijuca e da Avenida Brasil despertou o interesse de 3 empresas. Isso é importante, tá, gente? Mesmo que não tenha sido aprovado ainda, já tem 3 empresas engatilhadas, interessadas para comprar esse potencial construtivo. Porque, tipo assim, uma coisa é aprovar, outra coisa é você vender. E o Vasco automaticamente já tem essas empresas engatilhadas para comprar esse potencial construtivo, caso passa lá, né, na Câmara dos Vereadores. Então tá aqui, ó, a arrecadação que será 100% utilizada na reforma foi estipulada em cerca de 500 milhões, que é também, querendo ou não, que a gente já viu aí, o valor cravado certinho, né, desse novo São Januário, desse novo estádio aí. Então, assim, é importante, né, a gente não só esperar passar na Câmara, mas também é importante saber que já tem empresas, Rodrigo, querendo ou não, interessadas já em comprar esse potencial. E tem a informação de que uma delas é uma famosa rede de hospitais, outra é uma construtora e outra é um fundo imobiliário que está aí de olho, né, nesse potencial, nesse terreno aí para o potencial construtivo. Uma outra coisa que a gente pode falar aqui é que ontem, né, como a gente fez essa entrevista com o Pedro Duarte, que é o vereador, ele está bem encabeçado aí também neste assunto aí, sempre tá trazendo informações, sempre tá aqui, tá? Sempre tá aqui com a gente aqui. Ele botou a seguinte aspas, falou que a reunião foi muito positiva, ou seja, tem tudo para dar certo aí no próximo mês, agora em abril, vai ser feita uma outra reunião onde que eles vão decidir as datas, né, específicas para poder fazer vários teores e depois a liberação da votação. Então, vamos ficar aí no aguardo, né, sobre isso daí. Eu tô muito ansioso. O Mumuzinho já falou em outras ocasiões que gosta da ideia e ao mesmo tempo vai sentir falta de São Januário, né, do atual São Januário. E isso daí todo mundo vai sentir. Quem esteve já em São Januário sabe disso, mas a nossa casa
necessita aí de uma ampliação urgente, né, de uma reforma urgente. Afinal de contas, né, o Mumu, é uma quase centenário, né, cara? Então tem que... Tá um velhinho já, né? Já tá um velhinho já. Ali já tá andando um pouco de bengala ali, né? Já. Mas enfim, cara, a gente tem um carinho gigantesco e sempre vai estar, né? Por isso que eu falo mais uma vez. Quem for a São Januário, tira foto, tira bastante foto, filma a torcida, filma campo, aproveite, desfrute. Que daqui a pouco... Desfrute, que daqui a pouco vai ter um outro São Januário, versão 2.0, né? Lembrando só para lembrar que essa próxima reunião ela vai ser importante porque ela, querendo ou não, ela já vai dar ali a data das audiências públicas, que é importantíssimo. Muito importante. Ele até comentou que vai possivelmente ter 3 audiências públicas. Uma no entorno, São Januário, outra na Barra, e a outra, cara, eu me esqueci onde a localidade falou que vai ter no mínimo 3, a outra na altura da Brasil, né? Onde os locais que se interessaram, é importante ter essas audiências públicas. Então, a gente vai estar ligado, a gente está diariamente falando com o assessor, né, do vereador, para entender como é que estão as situações, as comissões, como é que estão acontecendo. Qualquer novidade, fique ligado aqui no nosso canal Podcast Maltino ou então nas nossas redes sociais. E você do Rio, ó, só entre a gente aqui agora, tá? Você do Rio, liga lá pra Câmara de Vereadores. Vai lá, não votou, mas fala que votou no vereador X lá. Só, você precisou de mim há 4 anos atrás e vai precisar de mim agora de novo. Então, vota a favor aí. Pra adiantar, quanto mais adiantar, melhor. Né, Mumu? A gente não pode marcar bobeira, não, que não é só uma... Não é mão de via única, né? Eles não tem que depender só do nosso voto, né? Eles têm que fazer alguma coisa pra nos agradar também. Ô, Mumu, e aí, cara, vamos trazer essa última informação aí? A reapresentação do elenco Cruz Maltino? É isso aí, o Vasco se reapresentou ontem, né? Eu trouxe essa informação até cedo ontem lá no meu Twitter, se você não conhece, lá no Mumu da Colina. Eu trouxe essa informação ontem cedo, que o Vasco iria se representar ontem à tarde, se reapresentou, treinou, tá aí as imagens, né? O goleiro Keiler, e tá aqui o elenco aqui, preparando o aquecimento, tudo bonitinho. Então, o Vasco se representou ontem, e tem um detalhe, né? Tá ainda uma dúvida se o Vasco vai fazer uma viagem ou não, né? O Adson Vascaíno trouxe a informação que eles poderiam ir para Atibaia. O Bruno Murito já trouxe a informação parecida com o que eu falei mais cedo, é que o Vasco possivelmente deve marcar alguns amistosos para poder dar ritmo de jogo ao elenco, para não ficar parado esses 26 dias que faltam aí, né? Lembrando que o Vasco estreia pelo Brasileirão ou no dia 13 ou no dia 14 de abril, lembrando que é um sábado ou um domingo. O Vasco deve estar estreando no Brasileirão contra o Grêmio, aqui em São Januário. Então, assim, o Vasco precisa ter rodagem, precisa jogar para não perder o ritmo de jogo. Então, possivelmente o Vasco sim possa estar aí marcando aí amistoso, ou até aqueles famosos time contra. Será que vai ser que nem na época que a gente era moleque? Vamos valer o que nesse time contra? Entendeu? Então, assim, o Vasco tem que se preparar porque o Brasileirão está às portas. E, assim, é importante, se chegar mais jogadores, que cheguem logo para poder agregar esse time, aproveitar esses 26 dias para poder entender o modelo de jogo do Ramon Dias e do Emiliano Dias, para a gente poder chegar aí no Campeonato Brasileiro mais forte. Lembrando que a Copa do Brasil ainda é um pouco mais para frente, a gente vai estar de olho aqui também, né, Diego, para a gente poder participar do sorteio, estar lá, cobrindo o sorteio em loco, para trazer para vocês aqui o sorteio da Copa do Brasil, mas isso é um pouquinho mais lá para frente. É isso daí, provavelmente vai ser mês que vem o sorteio da Copa do Brasil. Bom, galera, é isso daí, né? Os jogadores do Vasco voltaram aí. Espero que todos tenham aí, né? Estejam com a cabeça no lugar que a gente vai precisar. E esse é o elenco. Provavelmente vai vir 1, 2 peças aí, né? Provavelmente. E então é o time que a gente tem. Eu espero que esses caras tenham a cabeça no lugar aí e honrem, né? Honrem cada segundo que estiver dentro do Vasco da Gama. Independente de qualquer coisa, se for desclassificado ou não, esse é o time que a gente tem no momento, né, cara? Mumu, então fica assim, cara. 12 horas a gente aí no Almoça Vasco trazendo informação, entretenimento e alegria, né, cara? Alegria pra rapaziada, né? É isso aí, tamo junto, valeu, rapaziada.
Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, é importante, se inscreva no canal. É isso. Comenta aqui tudo que você achou do que a gente falou. A gente falou sobre a situação aí do Alexandre Matos, contratações, se foi certo ou se foi errada, o que você achou da janela. Deixa aqui nos comentários para a gente poder ter potencial construtivo. Tá muito próximo. Calma, torcedor, vai sair. E eu volto a dizer, gente, vai a São Januário, olha tudo, sabe por quê? Pode ser que você entre em São Januário para ver um jogo do Vasco contra o Grêmio, né? Ou lá na quinta, na sexta, na sétima rodada do Brasileirão. Semana que vem eu tô aqui na outra semana porque tem jogo do Vasco. E aí falam assim, ó, São Januário não abre mais, fechou, porque vai iniciar as obras. Já imaginou você pega de surpresa assim? Então aproveite, desfrute de São Januário, porque eu torço muito que esse potencial passe e que o novo São Januário possa ser construído. Tamo junto? Daqui a pouquinho, a gente tá de volta aí no Almoça Vasco. Valeu, rapaziada. Não estávamos vivos, né, quando fez São Januário, mas a gente vai estar vivo, se Deus quiser, tomara a Deus, né, que a gente possa ver esse novo São Januário aí, que vai ser uma das belezas, mais belezas do Rio de Janeiro aí, que, né, apesar, como vocês falam aí, os próprios moradores, apesar dos seus problemas, continua sendo uma cidade maravilhosa, isso é verdade. Melhor do Brasil. Cartão postal do Brasil é o Rio de Janeiro. Depois vem os outros. Eu sou do Espírito Santo, eu sei. Depois vem Cachoeiro de Itapemirim. Procura no Google aí pra você ver o que é Cachoeiro de Itapemirim. Beleza? Tamo junto aí, rapaziada. Forte abraço. 12 horas a gente tá de volta aí. Tamo junto. Valeu! Pintou informação.